Boa noite. Boa noite. Aécio compara marqueteiro do PT Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Dilma diz que o apoio da revista Economist a Aécio é manifestação do sistema financeiro internacional. Montadoras de veículos do ABC Paulista adotam um sistema layoff para enfrentar a queda de vendas. Laudo aponta que estudante encontrado morto na USP se afogou depois de usar uma nova droga. Estados Unidos fecham 5 escolas em que alunos e adultos tiveram contato com enfermeira contaminada pelo ebola. Crise de abastecimento de água em São Paulo também afeta a construção civil. Para enfrentar a crise do setor automotivo, montadoras do ABC Paulista adotam um sistema chamado layoff para evitar demissões. Neste esquema, o funcionário pode ficar até 5 meses afastado do serviço. Segundo representantes do setor, a medida vem sendo tomada devido à queda tanto das vendas internas quanto das exportações. Jusceli se prepara para voltar ao trabalho depois de 5 meses afastado da empresa. Ele trabalha numa montadora da Volkswagen em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que precisou suspender temporariamente o contrato de cerca de 800 funcionários. Neste período, a renda para manter a casa foi reduzida e o metalúrgico precisou ajustar as contas. A rotina muda, você tem que começar a economizar mais do que você já vinha economizando, né? Porque o salário praticamente não é o mesmo que você recebe. Né? Você falou que teve uma perda de quanto? Mais ou menos de 15% a 20%, mais ou menos, né? Jusceli tem 19 anos na empresa e diz que essa foi a primeira vez que enfrentou uma situação como esta. A empresa está assinalando que ela tem 2.300 funcionários sobrando. Então, mesmo nós voltamos agora, vai ficar aquele medo ainda. Se vai sair mais gente, se não vai sair mais gente, se vai haver demissão. Essa suspensão temporária do serviço por até 5 meses é chamada de layoff, um mecanismo que está previsto na legislação trabalhista e é usado pelas montadoras para evitar as demissões e só pode ser feito mediante acordo com o sindicato. Durante o afastamento, o vínculo com a empresa é mantido e o trabalhador recebe, no lugar do salário, uma bolsa do Fundo do Amparo ao Trabalhador, mais uma parte paga pelo empregador. A Argentina é o destino mais forte das exportações brasileiras, caiu muito e houve uma queda no mercado interno brasileiro, muito associada a crédito. Hoje, a cada 4 pessoas que procuram um banco para fazer o empréstimo para a aquisição de um carro, 1 consegue. E outra coisa é que, inegavelmente, os carros esse ano ficaram mais caros. Outra empresa que adotou essa suspensão temporária do contrato de trabalho aqui no ABC Paulista foi a Mercedes-Benz do Brasil. 1.200 funcionários entraram em layoff em julho deste ano, com prazo até o dia 30 de novembro. Medida que, segundo o sindicato, será prorrogada por mais 5 meses. O setor espera agora uma recuperação nas vendas neste fim de ano, para que as demissões não aconteçam. Em setembro, nós já assistimos uma certa recuperação do mercado. Setembro de 2014, ele está compatível com a produção automotiva de setembro de 2013 e setembro de 2012. Isso nos dá uma visão de recuperação e isso pode possibilitar que na Mercedes-Benz, com essa prorrogação do acordo lá, que esses trabalhadores, mês a mês, sejam convocados para se reingressar à linha de produção e, enfim, dar sequência ao trabalho. Laudo aponta que estudante que foi encontrado morto na raia olímpica da USP morreu afogado após usar drogas. Pelo laudo do Instituto Médico Legal, Vitor Hugo Santos, de 20 anos, consumiu uma droga ainda nova no Brasil, a 25-BN-BOM. A substância encontrada no corpo do jovem é similar ao LSD. De acordo com um laudo assinado por 3 peritos, não havia sinal de álcool no organismo do jovem. O corpo de Vitor Hugo foi encontrado no dia 23 de setembro, uma terça-feira, na raia olímpica da USP, 3 dias após a realização de uma festa do Grêmio da Escola Politécnica no velódromo da universidade. O laudo aponta que a morte ocorreu entre sábado e domingo. A polícia
agora precisa esclarecer como o estudante chegou até a água. Uma hipótese é de que o jovem, sob efeito da droga, tenha caído sozinho no local. Acidentes de trânsito em um cruzamento próximo à Avenida Brasil, nos Jardins, têm preocupado moradores do bairro. Só esta semana foram 2 capotamentos. O mais recente foi hoje de manhã. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Esta é uma cena comum na esquina das ruas Maestro Chiafarelli e Dr. João Pinheiro, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. O choque de veículos em uma esquina onde a sinalização de pare está explícita no solo e na placa, atropelada. O pessoal que vem de lá acha que tem preferência, o pessoal que vê o farol da Avenida Brasil aberto acelera para atravessar aqui e acontece muitos acidentes. Ontem teve uma outra batida que o carro que estava vindo dessa rua quase pegou um táxi. Para desviar, ele subiu em cima da calçada e derrubou aquele poste. O pessoal para próximo da guia, a gente não consegue ver se dá para avançar ou não. Mas o pessoal está vindo em muita alta velocidade nessa rua. É uma rua que não dá para andar tão rápido assim. Como não há vítimas, os proprietários entram em acordo, não lavram ocorrência e deixam os veículos no local, aguardando o resgate pelo caminhão guincho. Enquanto isso, 3 viaturas e 6 policiais militares ficam à disposição para coordenar o trânsito. Por ser blindado, torna-se mais difícil para desvirar o veículo. É pesado. O policial militar sugere também a instalação de uma cunha na parte alta do veículo para facilitar a rotação quando for tracionado pelo guincho. A cunha usada é justamente uma placa que foi destruída no acidente da véspera. Ao ficar em pé, o veículo jorra óleo na pista. O piso agora está escorregadio. Quando o motor é acionado, o óleo queimado polui a atmosfera. Tentativa de assalto dentro de ônibus termina com um morto e um ferido na zona sul da capital paulista. Por volta das 5h30 da manhã, 3 homens entraram no coletivo em um ponto da Avenida Senador Teutônio Vilela, no sentido Parelheiros. Um deles, armado, apontou para o motorista, mas um policial à paisana estava no veículo e deu voz de prisão. O criminoso se voltou contra o oficial, que atirou. O ladrão morreu no local. Um segundo criminoso ficou ferido e foi levado para o hospital. O terceiro integrante do grupo conseguiu fugir. Vigilante que teria confessado 39 assassinatos em Goiânia tenta suicídio na cadeia. Segundo a polícia, o acusado de ser um assassino em série teria usado uma lâmpada quebrada para cortar os pulsos. A polícia afirma que Tiago Gomes da Rocha, de 26 anos, confessou os assassinatos de 39 pessoas. Entre as vítimas, 15 mulheres, 8 moradores de rua e homossexuais. Em depoimento à polícia, Rocha disse que matava porque sentia ódio. O motivo ele não falou, ele falou um pouco de raiva, ele tinha raiva. Nós temos que trabalhar agora com psiquiatras para saber o perfil mesmo dessa pessoa, da mente dele. Na delegacia, Tiago foi hostilizado pelos familiares das vítimas. Com ele foram apreendidos a motocicleta, uma arma, roupas que teriam sido usadas nos ataques, placas e capas de moto nas cores preta e vermelha, as mesmas cores relatadas pelas testemunhas dos crimes. A perita em balística da Polícia Científica disse que já é possível confirmar que as balas que mataram pelo menos 6 vítimas saíram da arma do vigilante. Hoje, a defesa do vigilante afirmou que ele só confessou os crimes porque ficou com medo durante os interrogatórios e que, na verdade, ele só teria cometido alguns roubos. A defesa deve pedir um novo depoimento. Polícia Federal prende mais 2 suspeitos em operação contra a pedofilia. No total, 53 pessoas foram presas e mais de 100 mandados de busca e prisão foram expedidos. A operação acontece desde ontem em 18 estados e no Distrito Federal.
Dezenas de prisões já foram realizadas pela polícia durante as investigações da Operação Darknet, iniciadas há 1 ano. Foram identificadas mais de 90 pessoas que compartilhavam pornografia infantil na internet. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 6 crianças foram resgatadas de situações de abuso ou de iminente estupro. Foram apreendidos computadores, celulares, pendrives, CDs e DVDs com conteúdo pornográfico. A crise de abastecimento que atinge o estado de São Paulo também afeta a construção civil. Para evitar atrasos, construtoras vêm mudando o planejamento das obras. Esta construção na Zona Norte começou há cerca de 1 ano e meio, bem antes da crise da água começar. Para evitar o consumo excessivo e principalmente o desperdício, a empresa já adota há 5 anos uma política de sustentabilidade. Contrata um caminhão-pipa por semana para armazenar 5.000 litros de água no subsolo do prédio. Utilizando um sistema de canos de PVC, a água é bombeada pelo exterior do prédio e chega até esta outra caixa de 2.000 litros. No caso aqui a gente tem um sistema que a gente apelidou de cascatinha, onde a gente faz o abastecimento da água através de caminhão-pipa no 3º subsolo. Essa água é abastecida até o 6º pavimento, no caso hoje a gente está dando esse exemplo que está no 6º andar, e por gravidade abastece os demais andares, 5º, 4º, 3º, assim por diante. Nem a água do bebedouro é desperdiçada. O que não é consumido é reutilizado na limpeza da obra. As adaptações fizeram a conta de água, que chegou a ser de R$10.000, cair pela metade. O custo é simples, assim, bem significativo, em algo em torno de R$5.000, onde você compra uma caixa de 5.000 litros, você coloca no 3º subsolo, uma de 2.000 litros no andar acima, tubulação e torneiras. Segundo o sindicato da categoria, mais de 2 milhões de pessoas trabalham direta e indiretamente com construção civil aqui no estado de São Paulo. E o setor é um dos que mais consome recursos naturais. Por isso, estratégias simples e um bom planejamento podem, inclusive, diminuir os gastos excessivos. Por exemplo, para lavar a roda dos caminhões, você pode usar a água que você lavou a roda do caminhão, coletar essa água e reaproveitar para lavar ferramentas, por exemplo, ou para lavar as botas dos operários. Para este consultor de sustentabilidade especializado em construção civil, é no planejamento que a empresa vai identificar as soluções ideais para serem utilizadas em situações de escassez de água. Em linhas gerais, dá para a gente pensar em reduzir demanda. Eu acho que esse é o principal ponto, e isso independe de racionamento, de crise hídrica. Eu acho que a água é um bem precioso e a gente precisa reduzir demanda, seja num canteiro de obras, seja na nossa casa, seja em edifícios corporativos. Isso é fundamental. Governador Geraldo Alckmin nega que a água vai acabar em novembro em São Paulo e quer novo bônus para quem economizar. Ontem, a presidente da Sabesp, Dilma Pena, disse na Câmara Municipal que, se a chuva continuar escassa, a primeira cota do volume morto do sistema Cantareira vai conseguir abastecer a população somente até meados de novembro. Alckmin afirmou que a fala da presidente da Sabesp foi deturpada. Foi deturpada uma afirmação da presidente da Sabesp, doutora Dilma, desinformando a população. Nós temos uma primeira reserva técnica com 40 milhões de metros cúbicos de água. E temos uma segunda reserva técnica também já preparada, as obras estão praticamente prontas, com 108 milhões de metros cúbicos de água. Ele também negou que a Sabesp já esteja captando a segunda cota do volume morto do sistema Cantareira. Se nós temos ainda 40 bilhões de litros de água da primeira reserva técnica, por que você vai entrar na segunda? Não tem sentido, é um tecnicismo. A captação dessa água foi proibida pela Justiça Federal. A Agência Nacional de Águas, ligada ao governo federal, diz que a Sabesp já vem retirando água dessa segunda parte da reserva. Diante da crise de abastecimento, Alckmin também propôs um aumento gradativo no desconto da conta de água para quem economizar mais. O valor seria equivalente à porcentagem poupada. Por exemplo, quem reduzir a utilização de água em 5% receberia 5% de desconto.
No momento, somente são beneficiados os usuários que reduzirem em 20% o consumo. Agora há pouco, o site do jornal O Estado de São Paulo divulgou que a Justiça Federal suspendeu o liminar que proibia a captação da segunda cota do volume morto. Em nota, a Sabesp afirma que as obras para a captação desse volume já estão sendo finalizadas e a água será bombeada se houver necessidade, garantindo o abastecimento até março. Os próximos dias serão de calor forte aqui na capital paulista. No final de semana pode haver novo recorde de calor na cidade. Mas a aproximação de uma frente fria aumenta a possibilidade de chuva a partir de domingo. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O tempo segue aberto e quente em boa parte do Brasil nesta sexta-feira. Faz calor no sudeste e no centro-oeste e a chuva aparece principalmente associada ao calor no Mato Grosso do Sul e também em toda a região norte. Já no sul, a chuva é provocada por uma frente fria que está bloqueada sobre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, onde, aliás, o risco de temporais continua. Amanhã, as máximas variam entre os 28 graus em Florianópolis e os 40 graus em Campo Grande. Em São Paulo, a sexta-feira será de sol forte e calor, mas o rápido aquecimento e a umidade provocam pancadas de chuva pontuais no Vale do Ribeira. Nas outras áreas, o ar seco continua. No centro-oeste, máxima de 41 graus em Votuporanga. No norte, máxima de 35 graus em Franca. E na faixa leste, máxima de 36 graus em Campinas. Na Grande São Paulo, o tempo fica firme e é bom paulistano se proteger do sol, pois o nível de índice UV, que pode provocar câncer de pele, estará em um nível extremo. Aqui na capital paulista, tanto na sexta quanto no sábado, tempo firme com máximas de 34 e 36 graus. E no domingo podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, com máxima de 35 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirma ao Ministério Público Federal que pagou propina ao ex-presidente do PSDB, já morto Sérgio Guerra. A propina, segundo Costa, teria sido paga para que o político ajudasse a esvaziar uma CPI que, em 2009, investigava a Petrobras. A informação foi divulgada agora há pouco no site do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Costa contou ter tomado providências para que o dinheiro chegasse ao senador do PSDB, que na época fazia oposição ao governo petista, mas disse não saber se ele recebeu os recursos. Segundo o ex-diretor da Petrobras, empresas que prestavam serviço à estatal tinham como objetivo encerrar as investigações da CPI. Em nota ao jornal, o PSDB afirma que defende que todas as acusações feitas por Paulo Roberto Costa sejam investigadas. Os dois candidatos à presidência da República cumpriram a agenda em São Paulo. Aécio Neves, do PSDB, comparou o marqueteiro de Dilma Rousseff ao ministro da propaganda nazista. Durante entrevista coletiva, Aécio Neves voltou a citar as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras. Hoje você abre os jornais, de novo, novas e gravíssimas denúncias de corrupção. Agora, em relação ao Copérg no Rio de Janeiro, envolvendo a mesma Petrobras, outras denúncias envolvendo o tesoureiro do partido. Para que ela possa tentar nivelar o debate, ela quer que todos estejam no mesmo nível. Fatos que, pelos números das pesquisas divulgadas ontem, não alteraram as intenções de voto. Aécio e Dilma Rousseff continuam tecnicamente empatados, como na semana passada. Nos bastidores, a equipe de Aécio teria ficado decepcionada. A expectativa era abrir alguns pontos na dianteira, ainda mais depois das declarações de apoio da família de Eduardo Campos e de Marina Silva no fim de semana, que também não mostraram efeito sobre o eleitorado. Pelo contrário, cresceu a quantidade de eleitores que disseram que não votariam em Aécio de jeito nenhum. A rejeição do tucano aumentou 4 pontos percentuais em relação à semana passada e chegou a 38%. Dilma Rousseff tem 42%. Ambos, portanto, estão empatados na margem de erro. As pesquisas, que não acredito não tenha acertado muito ultimamente, mostram pelo menos uma campanha em que a nossa candidatura cresceu pelo menos 3 vezes mais do que cresceu a candidatura da nossa adversária. Aécio Neves voltou a reclamar dos ataques da campanha petista
e comparou o marqueteiro da campanha de Dilma ao ministro da propaganda de Hitler. Que, na verdade, me parece discípulo de Goebbels, né, o ministro da informação nazista de Hitler, né, que dizia que uma mentira repetida mil vezes se transforma numa verdade, mas aqui eu não vou deixar que isso aconteça. Já Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, comentou o artigo da revista britânica Economist, que declarou apoio a Aécio Neves. Ela disse que é uma manifestação do sistema financeiro internacional. Com mais de 2 horas de atraso, a presidente Dilma Rousseff falou sobre os planos de seu governo para a educação, caso ganhe a eleição. Nós temos um grande desafio do país, para o qual nós teremos de usar os recursos do pré-sal, que é garantir educação de tempo integral, de qualidade para todas as crianças, não só em todas as escolas, mas para todas as crianças do Brasil. Com isso, nós de fato teremos estruturado o ensino, a base do ensino brasileiro. Em cima da hora, para um compromisso, Dilma respondeu a apenas uma pergunta dos jornalistas, repercutindo o artigo da revista britânica The Economist, publicado hoje. A revista diz que os brasileiros deveriam abandonar Dilma e eleger Aécio Neves, do PSDB. A revista diz que o governo petista conquistou avanços sociais, mas que a economia brasileira estagnou e citou as denúncias de corrupção na Petrobras. Em sua resposta, Dilma comentou a posição política da publicação. Olha, eu acho que as revistas do mundo inteiro, como as nacionais, têm todo o direito de tomar sua posição política e levá-la ao conhecimento dos seus leitores. Não vejo nenhuma... Agora, sei qual é a filiação da The Economist. Todo mundo sabe disso. Ela é uma revista muito ligada ao sistema financeiro internacional. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Desculpa, eu vou me escorar em 2 colegas. Carlos Noblar disse que não deixe as crianças ficarem na sala na hora do debate entre os candidatos a presidente. Josias de Souza disse que os debates entre Aécio e Dilma são brigas de boteco. E são mesmo. Os debates são uma baixaria de dar gosto. Eles passam o tempo inteiro dizendo que o outro é o mentiroso. Com isso, atestam a própria mentira. Porque se o outro for mentiroso, o outro é mentiroso. Se não for, o mentiroso é ele. E vice-versa. Bom, a Dilma não consegue explicar por que não agiu na corrupção da Petrobras. O Aécio fica se defendendo numa situação de pleno emprego e em que a Bolsa Família será decisiva na votação, tentando inventar um DNA da Bolsa Família e que o emprego é mal remunerado, que não o ajuda em nada. Eu sei que seria muito difícil fazer na hora do debate o que os jornais fazem no dia seguinte. Páginas e páginas são gastas para mostrar em que eles mentiram. O ideal seria que os organizadores do debate fornecessem esse serviço em tempo real aos telespectadores. Está mentindo, não é assim. Mas isso não é possível, até porque não está nas regras que são pré-estabelecidas pelos assessores dos candidatos. Pois é, eu então tenho aqui uma sugestão a fazer. Porque, a partir dos próximos debates, os responsáveis das empresas de comunicação que promovem esses debates não instalam detectores de mentira nos 2 candidatos. E aí o telespectador e o ouvinte do rádio seria informado na hora. Está mentindo. Ora, eles estão disputando a presidência da República. Não é um jogo de palitinho. Então, é fundamental que o eleitor saiba que ali tem muita mentira e acusação falsa em jogo. Seria o mínimo que se poderia esperar, muito embora eu também não acredite que isso mudaria muitos votos. Mas a questão não é essa. A questão é que um presidente de república, no caso da Dilma, e um pretendente ao cargo, no caso do Aécio, deviam respeitar um pouco mais os eleitores que eles disputam, não é verdade? É isso aí, temos mais um fim de semana antes da eleição, eu volto terça-feira, direto ao assunto, até lá.
Prévia do PIB mostra que recessão técnica pode estar próxima do fim. De acordo com o Banco Central e BCBR, índice de atividade econômica criado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto, registrou alta de 0,27% em agosto, após registrar em julho a maior alta mensal em 6 anos. A chamada recessão técnica ocorre quando há contração do PIB por 2 trimestres seguidos. No ano, a prévia do PIB acumula retração de 0,11% e em 12 meses, alta de 0,93%. O mercado projeta para este ano um PIB de 0,28% e o governo de 0,9%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspende a venda de 12 lotes da vacina contra a meningite C em todo o país. O recolhimento será realizado voluntariamente pela empresa fabricante dos produtos ligada ao grupo Pfizer, depois que foram detectadas partículas visíveis laranja-marrom avermelhadas, móveis e imóveis que seriam óxido de ferro. Segundo a Pfizer, o desvio é resultado de desgastes do equipamento de envase que liberou óxido de ferro no interior das unidades. A empresa informou também que foi realizada uma avaliação que indicou que o potencial de risco para pacientes é considerado baixo. Suspeita de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná, é descartada pela Secretaria de Saúde do município. Na manhã de hoje, uma unidade de pronto atendimento de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi interditada depois que um paciente procurou a unidade com icterícia, febre e náuseas. A suspeita de que o jovem de 22 anos estaria com a doença surgiu depois de boatos de que ele teria viajado para a Serra Leoa, uma das nações com epidemia da doença. Mais tarde, no entanto, foi verificado que o rapaz não esteve no país. Ele passou pela China, por Dubai, Líbano e Itália, e nenhuma dessas nações foi atingida pela epidemia do vírus. Como a suspeita de ebola foi oficialmente descartada, o posto de saúde já foi reaberto ao público. E a União Europeia decide controlar o monitoramento de passageiros que partem dos países afetados pelo ebola. O medo do vírus nos Estados Unidos leva ao fechamento de 5 escolas em 2 estados. 3 escolas do Texas e 2 de Ohio são fechadas porque alguns alunos e adultos tiveram contato na cidade de Akron ou estavam no voo com a enfermeira Amber Joy Vison, internada ontem. O avião da companhia Frontier foi descontaminado e terá assentos e carpetes trocados. Amber foi transferida para o Hospital Universitário de Atlanta. A primeira enfermeira infectada, Nina Fenn, será transferida para um hospital de Maryland, especializado em tratamento de ebola. As 2 enfermeiras cuidaram do paciente da Libéria, que morreu em setembro no hospital de Dallas. A direção do hospital reconheceu os erros. Desde que o homem procurou atendimento pela primeira vez, foi dispensado e retornou de ambulância, já em estado gravíssimo. Na Europa, os ministros da saúde de 28 países decidiram começar a controlar imediatamente a vigilância nos aeroportos da Libéria, de Guiné e de Serra Leoa, os 3 países africanos mais atingidos pela epidemia. Junto com a Organização Mundial da Saúde, serão reforçadas as informações para os passageiros e equipes médicas sobre como agir em caso de suspeita de contaminação. A Espanha ativou o protocolo de emergência no aeroporto de Madrid, porque um passageiro da Air France teve febre e tremores num voo entre Paris e a capital espanhola. O passageiro é nigeriano. Ele foi levado para o Hospital Carlos III, onde já estão a enfermeira Teresa Romero e também um enfermeiro da ambulância que transportou Teresa. Ele foi internado hoje com febre. E um funcionário da Cruz Vermelha foi isolado no hospital de Tenerife, depois de voltar de Serra Leoa com sintomas da doença. Na França, pode ter ocorrido o primeiro caso de contágio dentro do país. O caso suspeito é de uma enfermeira que teve contato com uma funcionária da organização Médicos Sem Fronteiras, contaminada na Libéria. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Eu vou falar da Venezuela. Imaginem que o presidente Nicolás Maduro acusou seu vizinho e eterno rival, a Colômbia, de ser responsável pelo assassinato do deputado Robert Serra. Esse deputado era uma das estrelas em ascensão dentro do partido oficial,
criado pelo finado Hugo Chávez. Serra foi morto há 2 semanas e foi direto para o panteão dos heróis da República Bolivariana. O que o presidente venezuelano diz é que um grupo paramilitar da Colômbia alvejou o deputado. Diz também que um dos seguranças do político morto confessou a cumplicidade estrangeira no crime. Mas essa história só faz sentido no plano político. Nicolás Maduro foi eleito para o lugar de Chávez, que morreu em março do ano passado. Virou um aprendiz de feiticeiro, sem o talento ou o carisma do chefe. A Venezuela afundou mais no buraco, com muita inflação e a economia quase parando. Com supermercados sem muita comida e com farmácias sem muito remédio. Está em pane o modelo que financiou os programas sociais com o dinheiro do petróleo. Isso porque, por incompetência ou má gestão, a estatal do petróleo diminuiu a sua produção. E com os preços do barril em queda, a economia venezuelana tende a piorar. É aí que Nicolás Maduro sai à caça dos bodes expiatórios. Quando Robert Serra foi morto, Maduro acusou a oposição venezuelana de ter praticado o crime. Agora está acusando os colombianos. A Colômbia está dando certo, a Venezuela está dando errado. Há 200 anos, Simão Bolívar combateu e derrotou as tropas coloniais da Espanha. Colômbia e Venezuela eram um território unificado, um país só. E só depois que a Venezuela se separou. E até parece que ela sofre uma certa crise de identidade com isso. Nicolás Maduro não tem provas de que o governo colombiano praticou o assassinato do deputado. Mas, por via das dúvidas, ele vai distribuindo acusações. Pelo menos desta vez ele não acusou os Estados Unidos, que são para ele o bode expiatório de estimação. É assim que o mundo gira. Boa noite. Começou hoje em São Paulo a 38ª Mostra Internacional de Cinema. Até o dia 1º de novembro serão exibidos mais de 300 filmes em 29 espaços diferentes pela cidade. Com dezenas de ingressos em mãos, Maria Alice ainda escolhe mais filmes para ver. Pretende assistir a 6 longa-metragens por dia e já sofre com os que sabe que não vai conseguir acompanhar. São 300 filmes e a gente tem só 15 dias, então sempre vai ficar de fora alguns. Psiquiatra, ela se programou bem antes, para ter tempo para tudo isso. Férias. 15 dias das minhas férias por ano são para a Mostra Internacional do Cinema. Amantes da 7ª arte tiram férias, vêm de longe, fazem de tudo para ter dedicação total à Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está na edição de número 38. A primeira da fila do primeiro filme deste ano é A Custódia, que veio com uma pequena mudança na mochila. Tem agasalho, tem lanche, tem água, tem um caderno com a programação, tá tudo aqui. Tem lenço umedecido, tem o que precisar, tem. Saiu equipada. Equipada. Chega no final meio morto, mas a gente chega bem. Começou agora a maratona oficial de filmes. Ao todo, são 331 títulos, desde produções pequenas de lugares distantes, como Tanzânia, Azerbaijão, que provavelmente nunca mais vão passar nos cinemas do Brasil, até grandes clássicos. O homenageado desta edição, o espanhol Pedro Almodóvar. E para se ter uma ideia de que maratona é essa, 33 mil horas de filme. Tem que ter muito fôlego. 15 filmes de Almodóvar serão exibidos durante a mostra. O que é o que me está pedindo? Por acompanhar-me até o rio, abrir uma zanja, enterrar o frigorífico e não fazer perguntas. Ai, Deus meu! Haverá também outros homenageados, como Charlie Chaplin. O pacote que dá acesso a todas as sessões custa R$ 430. Mas ninguém precisa de desculpa, não, para não pegar um cineminha nessa temporada. Você tem sessão gratuita no Vão Livre do MASP, no CELS, na FAAP, na Cinemateca, no Cine Olido, no Centro Cultural. Portanto, tarefa difícil mesmo vai ser escolher. E aí cada um tem uma estratégia. Uma coisa que eu estou aplicando para mim é fazer uma sequência de filme numa sala só. Porque sempre, como está acontecendo agora, dá atraso. Aí se você faz uma sequência em várias salas, você perde, né? Já o Sérgio, cinéfilo, que acompanhou todas as edições da Mostra Internacional até hoje, diz que vai pela intuição, mas é crítico. Geralmente o de São Paulo é melhor do que o do Rio, mas esse ano o do Rio decepcionou mesmo. A qualidade dos filmes do Rio esse ano foi muito fraca. E o que espera dessa aqui? Como eu espero que aqui seja melhor, se Deus quiser. Agora é só levar a pipoca e curtir a mágica da telona. O escurinho do cinema é diferente.
Os ingressos da 38ª Mostra Internacional de Cinema custam de R$ 16 a R$ 20, de acordo com o dia da semana. Há ainda sessões especiais que custam R$ 1 e também locais em que as exibições são gratuitas. Mais informações estão no site mostra.org. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Santos e Botafogo brigam hoje pela última vaga nas semifinais da Copa do Brasil. E basta um empate aos santistas, Celso Cardoso. Pois é, Estela, como venceu o primeiro jogo fora de casa por 3-2, o empate classifica o time paulista no jogo de logo mais 9h30 da noite no Pacaembu. Até mesmo uma derrota por 1-0, 2-1, leva o Santos para as semifinais. Ontem, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro goleou o Corinthians em virada histórica e se garantiu na próxima fase. No Mineirão, o Corinthians abriu o placar logo aos 4 minutos com Guerreiro, 1-0. Mas o Atlético começou a reação com Luan ainda no primeiro tempo, 1-1. E chegou à virada com Guilherme apenas 2 minutos depois, 2-1. No segundo tempo, os mineiros marcaram o terceiro gol com Guilherme, ele de novo, 3-1. Aos 43, Ed Carlos anotou o gol da improvável classificação do Galo. Final Atlético na semifinal 4, Corinthians eliminado 1. Celso, parecia tudo certo no lado corintiano, né? Mas a casa caiu. Inevitável, Chavão, né? Aí que mora o perigo. Uma mistura de acomodação com soberba. O Corinthians tinha construído uma bela vantagem jogando em São Paulo, 2-0. De repente, primeiros minutos, faz um gol, 3-0. Realmente, com uma defesa como é a do Corinthians, muito bem plantada, claro, difícil imaginar que o Atlético Mineiro pudesse fazer 4 gols. Aí o Corinthians ficou assistindo e o Atlético foi apertando o Guilherme numa partida excepcional, acima da média, fazendo a diferença, participando do primeiro gol. Na verdade, o gol poderia ser atribuído a ele, marcando o segundo, o terceiro. Ou seja, foi uma vitória contundente, merecida do Atlético, e um justo castigo ao Corinthians, que precisa entender uma coisa: para avançar, precisa jogar. Quem assiste é o torcedor. Com certeza. E na próxima fase, o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, que eliminou o América de Natal. Em jogo no Maracanã, o Flamengo foi econômico, mas fez o suficiente para avançar. No Maracanã, Nixon dividiu com a zaga e a bola acabou sobrando limpinha para Gabriel anotar o único gol da vitória do Flamengo sobre o América de Natal. O rubro-negro já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar e agora vai pegar o Atlético Mineiro nas semis. Na Arena das Dunas, William bateu firme da entrada da área, no ângulo, e fez Cruzeiro 1, ABC de Natal 0. Ainda no primeiro tempo, Alisson driblou Gilvan e passou para Henrique ampliar, 2-0. O ABC precisava de 4 gols para avançar na Copa do Brasil. E aos 14 da etapa final, Rodrigo Silva, de cabeça, descontou para os donos da casa. Aos 20, Xuxa, de pênalti, empatou para a equipe potiguar. Faltando 5 minutos para o final da partida, Alvinho, de voleio, marcou um golaço, mas já era tarde. Mesmo perdendo por 3-2, o Cruzeiro avançou por conta dos gols marcados fora de casa. E pela Copa Sul-Americana, o São Paulo eliminou o Huachipato. Mesmo desfalcado, o time paulista venceu o time chileno fora de casa. Está garantido nas quartas de final. Em Talcahuano, no Chile, o São Paulo abriu o placar diante do Huachipato graças a este gol de Michel Bastos, aproveitando o rebote do goleiro. O empate dos donos da casa veio com Vilches, pegando de primeira. O tricolor voltou a ficar na frente do marcador com este golaço de Paulo Henrique Ganso. Um tapa na bola de extrema categoria, 2-1. No segundo tempo, Sagal chutou cruzado e deixou tudo igual de novo. Só que o time brasileiro ainda achou uma brechinha para fazer o terceiro com Bosquilha. Final, São Paulo classificado 3, Huachipato 2. Outros 3 jogos movimentaram as oitavas de final da Copa Sul-Americana, né, Celso? Goiás e Bahia foram eliminados. O Boca Juniors perdeu do Deportivo Capiatã em plena La Bombonera, mas ainda joga a volta no Paraguai. Veja os gols.
Na Bombonera, o modesto Deportivo Capiatá do Paraguai venceu o Boca Juniors por 1-0. O gol do jogo foi marcado por Magalhães contra no finalzinho do primeiro tempo. No Serra Dourada, o Goiás venceu o Emelec do Equador no tempo regulamentar. Eric fez o único gol do duelo e a decisão foi para os pênaltis. Aí, já nas cobranças alternadas, Pedro Henrique acabou desperdiçando para os goianos. Bom para o Emelec, que se garantiu nas quartas de final da competição sul-americana e agora pega o São Paulo. O Bahia também acabou eliminado nos pênaltis. O tricolor baiano enfrentou o César Valerro, do Peru, na casa do adversário e foi derrotado no tempo normal por 2-0. Gols de Quinteiros e Quiroque. Nas cobranças, tudo igual até Marcelo Lomba ir para a bola. E aí, o goleirão foi mal e acabou perdendo. Melhor para o César Valerro, que agora espera o vencedor do confronto entre o Vitória e o Nacional de Medellín, da Colômbia. Por hoje é só, né, Celso? É isso, Estela. Muito obrigada, uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. A Avenida Paulista ganhará Museu da Diversidade Sexual. O museu será transferido para o Palacete Franco de Melo, número 1919 da Avenida. Atualmente, o acervo fica em uma sala da Estação República do metrô. Além da área de exposição no casarão, o projeto prevê em espaço anexo para abrigar biblioteca, auditório, área de lazer, café, restaurante e loja de presentes. A Secretaria Estadual da Cultura lançou o edital para o concurso que irá escolher o projeto de restauração do local, que é tombado pelo patrimônio histórico. A previsão é de que as obras comecem no ano que vem. A seguir, manifestantes e polícia entram em confronto mais uma vez em Hong Kong. E a tragédia no Nepal. Nevasca deixa 20 mortos e mais de 80 desaparecidos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas mostram continuação do empate técnico entre Dilma e Aécio, o que, segundo analistas, deve acirrar mais ainda o confronto entre os candidatos. Hoje recebemos o vereador Paulo Fiorilo, presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo. Paulo Fiorilo foi o coordenador da campanha de Lula à presidência em São Paulo e atualmente é o coordenador das ações de campanha de Dilma Rousseff na capital paulista. Muito obrigada, vereador, estando conosco. A primeira pergunta é sobre o que é que pode pesar mais para o desempate que favoreça Dilma. É a militância do PT nas ruas, na região da Grande São Paulo, como já houve um investimento nesse sentido ali na reta final do primeiro turno. É a campanha de rádio e TV mais dura, mais incisiva. É a presença de Lula, com a força que ele tem de transferência de votos, como mostram as pesquisas, ou são os debates hoje mais um e temos mais dois pela frente? Não, primeiro, eu acho que esse conjunto que você apresentou tem uma importância muito grande. As últimas pesquisas mostram que o Aécio não se descolou da Dilma. Aliás, era uma coisa que possivelmente o PSDB esperava, porque a gente teve apoios apresentados na TV da Marina, da esposa do Eduardo Campos, várias denúncias que foram trazidas pelo juiz do Paraná, e isso não fez com que o Aécio crescesse como queria. Aqui em São Paulo, Maria Lídia, nós estamos investindo muito no diálogo com a população, principalmente nos bolsões periféricos, onde o PT tem uma tradição e um voto quase que consolidado. A presença do Lula, nós vamos ter 2 governadores do Nordeste aqui no sábado, o Wellington, que foi eleito pelo Piauí, o Jacques Wagner da Bahia. Nós vamos fazer atividades nos bolsões da Zona Sul e da Zona Leste, vamos ter um evento gastronômico no CT, lá naquele Centro de Tradições Nordestinas. E a ideia é que a gente possa potencializar as nossas lideranças. Agora, eu tenho uma pergunta. Claro. Eu estou vendo que é um investimento centrado onde Dilma já tem voto. Né? E aquelas regiões que já foram tradicionais então, do PT, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, não vai ter nada lá onde Dilma não teve votação boa? Está tendo também nesses lugares, mas São Paulo é estratégico, nós temos um eleitorado muito grande. O estado de São Paulo tem 22% do eleitorado nacional.
A disputa em São Paulo tem uma importância para a Dilma muito grande. Por isso, nós estamos focando as nossas ações nessas regiões que eu te falei, que são regiões em que o PT ganhou, mas precisa se consolidar. Nós tivemos uma redução dos votos da Dilma em São Paulo. Nós ganhamos em 23 zonas eleitorais na eleição passada e nessa em 15. Portanto, é necessário que a gente reforce esse trabalho aqui. O Lula já fez isso no primeiro turno, está fazendo no segundo e nós queremos reforçar, em especial nessas áreas periféricas. Agora, nós vamos ter campanha em Osasco, em São Bernardo, em Diadema, em Guarulhos, em todas as cidades do estado. É importante essa disputa. O PT perdeu nessas regiões, vamos dizer, berço do PT? Primeiro que nós tivemos uma disputa com a Marina, mais forte do que a outra naquela eleição há 4 anos atrás. Segundo, porque eu acho que o PT precisa ler melhor o que aconteceu de 2013 para cá e diagnosticar esses elementos novos que estão colocados para poder fazer esse enfrentamento. A leste, nós tivemos um problema maior, diferente da sul, em que a gente ainda manteve um eleitorado cativo. Bom, eu vi também que analistas estão entendendo que nesse empate, Dilma tem a favor dela o crescimento da aprovação do governo e também o crescimento da rejeição ao adversário. Aécio Neves, ela ficou ali, diminuiu 1 ponto, quer dizer, isso é meio margem de erro, mas caiu um pouquinho a rejeição dela, 1 pontinho, e ele, foram 4 pontos, né? Que também previsível, considerando o peso da campanha. Mas há algo que pode ser preocupante, quero ver se no PT vocês acham que é a questão da quebra dos votos, qual seja o erro na hora de votar e que Dilma seria mais vulnerável a essa margem de erro, considerando o eleitorado forte de Dilma, que pode ter um estranhamento, menos familiaridade com teclados, com aquela coisa da máquina da eleição. Na realidade, você teve no Brasil, e não só no Nordeste, uma quantidade grande de votos nulos ou brancos. A tendência agora é a redução. E aí, a Dilma, na minha opinião, leva vantagem, porque você tem apenas um voto, é a escolha entre um e o outro. Isso facilita muito para o eleitorado, sim, independente se ele é do Nordeste ou do Sul. Dizer, aliás, essa quebra agora deve ser menor. Primeiro, eu acho que ela será menor. Segundo, eu acho que a ideia de que o eleitorado do Nordeste tem menos escolaridade, portanto, mais dificuldade, eu acho que isso é muito relativo. Nós estamos falando de uma eleição nacional e, portanto, uma eleição que envolve pessoas que têm escolaridade e que não têm escolaridade. Aliás, a democracia é feita com essas bases. Portanto, na minha opinião, a Dilma leva uma vantagem grande, principalmente no eleitorado periférico e também no Nordeste. É por isso que há um esforço muito grande para fazer com que aquele que não votou, aquele que teve dificuldade, possa votar. Sabe o que eu estou achando interessante? O senhor falou uma coisa de forma diferente, que é a mesma coisa que Fernando Henrique falou, que é a vantagem que Dilma tem no eleitorado periférico e no Nordeste. O Fernando Henrique, quando falou que o PT teria, de um eleitorado, ele quis dizer, realmente mais simples, que deteria menos informação. E isso foi levado na campanha como se ele estivesse subestimando. Como é que é isso? Uma hora vale e da outra não vale? Com uma diferença. A fala do ex-presidente Fernando Henrique, ela tinha um recorte diferente da minha. A minha diz, no Nordeste e mesmo nos grandes centros, nós tivemos votos nulos e brancos. Esses votos nulos e brancos servem para o Aécio, possivelmente serão reduzidos, porque o eleitorado só vai fazer uma escolha. Ali na fala do ex-presidente Fernando Henrique, tinha um recorte, na minha opinião, preconceituoso, que era dizer, os petistas ou os votos petistas são dos menos informados. Eu nunca disse isso e jamais diria isso. Disse que o voto branco e nulo deve reduzir porque a gente só vai ter uma escolha. Bom, agora eu vi uma crítica de um companheiro seu do PT, Vicente Cândido, sobre a campanha, dizendo que está vendo a orientação não está boa. Por isso que a Dilma não teve bom desempenho em São Paulo, poderia ter sido melhor, que faltou rumo, clareza à campanha e, inclusive, ele reclamou, né, da ausência de nomes e citou a Marta Suplicy, que está ausente da campanha da Dilma. Eu quero saber, cadê a Marta? E se realmente vocês têm que rever essa coisa do rumo da campanha? Não, primeiro que o PT fará a avaliação depois da eleição. E faremos uma avaliação muito ampla com os nossos diretórios zonais,
com todos os militantes que participaram dessa disputa eleitoral. A Marta fez campanha, esteve presente. Ela, nesse momento, não esteve presente, nesse segundo turno, mas eu tenho certeza que ainda, nesses próximos dias, deve participar de eventos, de atividades de campanha. Isso está sendo, inclusive, discutido e dialogado, de que forma e onde. Da mesma forma como apontaram, o Lula sumiu, não tem mais... O Lula publicou hoje no site do Instituto, vai fazer campanha, vai para as ruas. Não, mas então, o Lula está presente, a Marta está menos. Mas teve uma discussão de que o Lula... E ela é muito aguerrida, ela é muito forte Mas teve uma discussão que o Lula se afastou da campanha, o que não é verdade. E, portanto... Ou da Dilma, né? A questão é da Dilma. Mas isso está superado, isso não está colocado. O PT vai fazer a avaliação, inclusive, para poder diagnosticar o que ocorreu no primeiro turno, porque é uma redução da bancada de deputados estaduais e deputados federais, quais foram os erros que o PT cometeu. Eu tenho uma avaliação e farei, no momento oportuno, nas instâncias partidárias, o que eu acho que é o mais correto, até para que a gente possa corrigir os rumos. E o senhor está animado? Muito animado, eu tenho feito campanha todos os dias. Nós vamos ter as atividades agora com os governadores nordestinos, sábado, domingo tem carreata, segunda nós temos um evento com a Dilma na Coab 2 em Itaquera, depois temos no Tuca com os intelectuais, então nós estamos fazendo muitas atividades. Aliás, as atividades não têm mais controle e isso é muito importante. Agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Estela. No Nepal, nevasca deixa pelo menos 20 mortos e mais de 80 desaparecidos. A tempestade causou avalanches em uma montanha que é rota de mochileiros. Equipes civis e militares ajudam no salvamento. Há locais em que ainda não foi possível o acesso. Mais de 20 pessoas foram resgatadas e levadas a hospitais. A nevasca é consequência de um ciclone que atingiu o leste da Índia na semana passada. Esse foi o pior acidente nas montanhas do Nepal este ano. Em abril, 16 pessoas morreram no Monte Everest. Líder executivo de Hong Kong diz que espera diálogo com manifestantes, mas afirma que o sistema eleitoral no território não vai ser modificado. O líder de Hong Kong, Leung Chun-ying, reiterou a negativa de Pequim em permitir eleições livres para o sucessor dele em 2017. Leung argumentou que também não há eleição direta em todas as democracias ocidentais. Hong Kong é região administrativa especial da China. O movimento iniciado pelos estudantes universitários já passa de 2 semanas. Os ativistas bloqueiam partes da cidade. A tensão aumentou ontem depois do espancamento de Ken Tsang, membro do Partido Cívico Pró-Democracia. Ele já foi solto e denunciou ter sido espancado também na delegacia. As autoridades de Hong Kong disseram que os policiais envolvidos em agressões físicas contra manifestantes serão afastados de seus cargos. E uma última notícia, a presidente Dilma Rousseff passou mal após o debate que terminou agora há pouco no SBT. Ela pediu água, passou um tempo sentada e interrompeu a entrevista que estava dando. Ela disse que teve uma queda de pressão. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Aécio compara marqueteiro do PT a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Dilma diz que o apoio da revista Economist a Aécio é manifestação do sistema financeiro internacional. Montadoras de veículos do ABC Paulista adotam um sistema layoff para enfrentar a queda de vendas. Laudo aponta que estudante encontrado morto na USP se afogou depois de usar uma nova droga. Estados Unidos fecham 5 escolas em que alunos e adultos tiveram contato com a enfermeira contaminada pelo ebola. Crise de abastecimento de água em São Paulo também afeta a construção civil. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que com horário político vem sendo exibido às 10h20 da noite. Uma boa noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá.